A Red Bull aparentemente chegou sim a desenvolver um novo chassi para o seu RB18 para esse ano de 2022. Esse chassi, inclusive, aparentemente, acabou sendo testado nos testes da FIA. Passou nos testes, mas ela acabou abortando esse projeto. Muitos dizem que isso tudo seja justamente para colocar embaixo do tapete esse erro, para que a Ferrari não começasse novas investigações e encontrassem problemas sérios com relação ao teto orçamentário. Será que foi exatamente isso que aconteceu com a Red Bull? Ou será que a margem com relação ao F175 aumentou tanto ao ponto que ela simplesmente desistiu de novas inovações? É sobre isso que nós vamos falar agora, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e antes que você já comece a falar que isso é fake news, que a thumbnail é enganosa ou algo nesse sentido, muita gente fala isso, mas eles nem leem as fontes. Essa fonte é do Motorsport italiano, motorsport.com italiano, tô deixando aqui embaixo inclusive na descrição, e ele traz algumas coisas chocantes sobre a equipe Red Bull. Aparentemente, os boatos que chegaram sobre a implementação do novo chassi com aparentemente 5 quilos a menos para o RB18 eram reais. Mas a Red Bull já demonstrou que não o implementará em Singapura em nenhuma corrida desse ano de 2022, muito provavelmente. O que aconteceu é que, segundo o Motorsport.com, a Red Bull desenvolveu um chassi que já foi testado no Cranfield Impact Center para ganhar realmente a homologação da FIA antes das férias de verão terminarem. Ou seja, a intenção principal da Red Bull aparentemente era justamente conseguir levar esse chassi mais leve para a corrida de Spa inicialmente. E depois, é claro, continuar com ele na intenção de ganhar alguns décimos preciosos por volta. Mas enfim, a gente percebe que eles desistiram desse fator. E isso aconteceu após algumas declarações de Mattia Binotto, dizendo principalmente que iria investigar a equipe austríaca e ver se ela realmente está cumprindo com o novo teto orçamentário da Fórmula 1 que foi implementado nos últimos anos. Justamente porque ele não entende como que ela poderia ter desenvolvido um novo chassi para o seu carro sem ultrapassar esse teto orçamentário. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Antes, já deixa o seu like aqui embaixo e a sua inscrição com o sininho ativado para não perder vídeo novo, e vamos entender um pouco mais sobre essa notícia extremamente polêmica do Motorsport.com. Então fique ligado. Mattia Binotto acabou dando essa entrevista tão falada aqui no canal. Eu já fiz até outros vídeos falando sobre essa questão do novo chassi da Red Bull que poderia ter excedido o teto orçamentário. E Mattia Binotto falou exatamente o seguinte, que ele não poderia julgar a Red Bull, ele não sabe como funciona o controle de finanças ali dentro da equipe austríaca. Mas ele sabe uma coisa, se fosse com a Ferrari, essa situação era impossível, ou seja, era inviável que algum novo chassi do F175 fosse produzido ainda para esse ano de 2022. Olha o que ele falou na entrevista na íntegra para vocês. Não posso julgar a Red Bull pela leveza de um quadro. Como a Ferrari, nunca seremos capazes de introduzir um quadro leve ou uma estratégia diferente ao longo de uma temporada, simplesmente por razões de orçamento, e eu ficaria muito surpreso se outras equipes pudessem fazer isso. E é bem aí que a situação começa a ficar esquisita, justamente porque lá na pista da Holanda, em Zandvoort, acabou que Christian Horner deu uma entrevista sobre essa situação. E ele negou que poderia implementar algum tipo de chassi novo em seu RB18 para esse ano de 2022. Ele negou essa possibilidade. Ele disse, na verdade, exatamente o que Binotto acabou dizendo, que justamente por eles continuarem dentro do limite orçamentário, seria impossível implementar esses novos chassis no corpo ali do carro da Red Bull. Mas na verdade, olha o que ele falou na entrevista, antes de eu falar um pouco mais sobre os próximos assuntos. Olha o que ele falou. Não sei de onde vieram esses rumores sobre o quadro mais leve. E de onde vem essa informação? Certamente não da equipe. Não temos planos de trocar o corpo neste momento da temporada, porque estamos dentro do limite. E o grande problema está bem aí. Eu já dei uma palhinha no início do vídeo, mas é justamente o que eu havia dito. A FIA acabou
publicando que a Red Bull havia recebido a homologação de um novo chassi para esse ano, como eu já falei nesse vídeo. Claro que muitas pessoas vão dizer assim, mas será, Lucas, que não existe a possibilidade de Adrian Newey ter produzido, por exemplo, ou iniciado a produção do chassi do ano de 2023? Será que não é isso que está acontecendo na Red Bull? Muitas pessoas se perguntaram sobre essa situação e o Motorsport.com responde ela tranquilamente. Segundo ele, o que acontece é que é impossível que a FIA já tenha homologado o chassi de 2023, simplesmente por um motivo. Os testes para o novo carro de 2023 ainda não começaram. A FIA ainda não iniciou esses testes e, por conta disso, seria impossível que ela tenha iniciado também a homologação do RB19, o que acaba demonstrando com certeza que esse chassi que a Red Bull produziu é para esse ano de 2022. E aí começam as situações a se complicar cada vez mais. Christian Horner diz que não teve chassi, que era tudo boato, mas a FIA comprova que teve sim, que foi testado e foi aprovado, foi homologado. E agora a gente tem uma Ferrari também extremamente desconfiada dessa situação e pedindo investigações. Algumas pessoas dizem que esse chassi se tornou basicamente uma arma secreta da Red Bull, já que teoricamente eles teriam que produzir um novo chassi para o RB18 justamente para levá-lo ali ao carro do Max Verstappen ou até mesmo de Sérgio Pérez. Eles teriam que produzir um chassi do zero basicamente, o que não seria viável economicamente, ainda mais para uma Red Bull que está tão dominante quando comparada à sua principal rival, a Ferrari. Mas o que realmente a maioria das pessoas entende é que no fim das contas, provavelmente a produção desse chassi significa outra coisa. Significa que a Red Bull talvez tenha ultrapassado o teto orçamentário e justamente por conta disso está escondendo o principal fator que fez com que ela ultrapassasse esse teto. E lembrando uma coisa, existem punições para as equipes que ultrapassam o teto orçamentário dentro do grid da Fórmula 1. Punições essas que podem resultar em perda de pontos no campeonato, tanto para os pilotos quanto para os construtores. Então pode ser que se a Red Bull for constatado que ela ultrapassou o teto orçamentário, o campeonato de Verstappen pode acabar sendo perdido no fim das contas e também o campeonato da Red Bull e nos tribunais da Fórmula 1. E não para por aí, a questão fica ainda mais profunda. Aparentemente, algumas outras equipes também estão tentando produzir chassis na FIA e, na verdade, estão silenciosas com relação a toda essa situação. Aparentemente, segundo o Motorsport.com, o que não falta na Fórmula 1 nesse momento é silêncio a esse respeito. Mas no fim das contas, a produção de um chassi completamente novo custa dinheiro. Dinheiro sempre é falado dentro do paddock, ou seja, é uma questão de tempo, segundo o Motorsport.com, para que isso venha à luz e nós entendamos se a Red Bull realmente está fora das leis, se realmente está com algo ilegal em seu carro ou até mesmo produzir alguma coisa nesse sentido. Aparentemente, existe sim a chance de, no fim das contas, ela trazer esse chassi à tona e utilizá-lo no carro de Max Verstappen ou Sérgio Pérez na intenção principal de pelo menos despistar essa possibilidade de realmente estar ultrapassando o novo teto orçamentário. Mas o que você acha disso tudo? A Red Bull tá ou não fora do regulamento? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, o que você acha que pode estar acontecendo. Acho que minha opinião já ficou relativamente clara. Aparentemente, eles no mínimo têm algo a esconder, seja por conta de, vamos dizer assim, uma tentativa de esconder algum projeto novo ou então esconder essa ultrapassagem do teto orçamentário. Mas eles estão sim escondendo alguma coisa. Minha opinião é essa, mas claro, deixa a sua aqui embaixo também. Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo e também se inscrever no canal, ativando o sininho para todas as notificações através dessa bola no meio da sua tela. Também assista esses dois outros vídeos que o YouTube está indicando especialmente para você. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!